É possível haver uma relação de trabalho, uma relação de emprego entre franqueado e franqueador? Meu nome é Expedito, eu sou advogado aqui da FB Advogados, especialista na área de franquias, e hoje a gente vai tratar dessa ideia que talvez tenha passado pela sua cabeça, talvez tenha sido sugerida por um outro franqueado ou por um advogado, não sei. Mas antes, curte esse vídeo, compartilha, comenta, isso ajuda muito a gente. Divide com o seu grupo de franqueados, envia para pessoas interessadas em franquia também. A gente te agradece demais por esse gesto já. E também o nosso perfil, fica à vontade. Tem muito conteúdo já sobre franquias, eu tenho certeza que vai te ajudar a esclarecer um monte de dúvida. Muito bem. É possível haver uma relação de emprego entre franqueado e franqueador? Vamos começar falando primeiro o que caracteriza uma relação de emprego, e eu estou sendo muito simplista, de maneira muito fácil aqui, para a gente poder esclarecer você, a sua dúvida e te trazer esse conteúdo. Uma relação de emprego ela é caracterizada basicamente por onerosidade, alguém paga alguém para fazer alguma coisa, pessoalidade, específica para aquela pessoa foi contratada, no caso de uma relação de emprego, para cumprir aquela função, não eventualidade, a frequência, certo? Com a qual ela é realizada, e subordinação, alguém manda em alguém, né? Existe um comando para que aquela função seja exercida dentro de uma empresa, enfim. Basicamente são essas características. Algumas dessas características, às vezes até todas, podem ser encontradas numa relação de franquia, mas isso já caracteriza uma relação de emprego? Eu já vou te esclarecer. A gente vai tomar aqui como exemplo os sistemas de franquia home office, ou pelo menos os modelos home office, né? Onde o franqueado ele fica em casa, trabalha lá com seu notebook, algum outro equipamento muito simples, mas ele trabalha sozinho, na sua casa, e aí a franqueadora é quem fatura para o cliente final, ou seja, o franqueador vende, indica para a franqueadora que houve a venda, a franqueadora fatura, emite o boleto para o cliente final paga para a franqueadora paga uma comissão para o franqueado. E aí a franqueadora, até pela característica do contrato de franquia, ela determina o horário em que essa unidade, em que esse franqueado vai funcionar, vai trabalhar, a forma como ele vai trabalhar, porque ela treina, tem know-how para isso. O contrato de franquia, por sua própria natureza, é firmado intuito persona, ou seja, é firmado com aquela pessoa. O franqueado não pode colocar outro franqueado a hora que ele quiser para realizar a função dele. Ele é o franqueado e foi escolhido para sê-lo, né? Foi aprovado, melhor dizendo, para ser um franqueado. E evidentemente envolve aí dinheiro, onerosidade, né? Ele é comissionado nesse caso, nesse exemplo que eu dei aqui. Ou seja, praticamente todas as características estão presentes aparentemente. Porém, o TRT aqui da 2ª Região e alguns outros tribunais têm entendido que não existe uma relação de trabalho, porque o franqueado busca a franqueadora com o intuito de empreender, ele é um empresário. E ele tem capacidade de analisar e escolher investir o seu dinheiro em outra franquia caso ele queira. É certo que uma relação de franquia como essa que eu acabei de indicar não é das mais corretas nem das mais lucrativas para o franqueado, não é? O que não significa dizer, e aí respondendo de fato a pergunta, não há uma relação de emprego entre franqueado e franqueador. Porém, isso não significa que não haja uma deturpação da relação de franquia que deveria existir e que isso não possa ser questionado e até o contrato rescindido ou mesmo haver uma anulação, uma nulidade do contrato de franquia, porque ele não é um contrato de franquia. Ele pode não ser um contrato de trabalho também, mas ele não é um contrato de franquia. Por quê? A relação franqueado-franqueador é empresário ou empresário. São duas pessoas, jurídicas ou não, tentando empreender, trabalhando para empreender, para ter um negócio. O franqueador fornece o conhecimento, know-how, treinamento, suporte, a marca para o franqueado que paga por isso. Dessa forma, é certo que o franqueador estabelecer coisas como metas, e aí até esqueci desse exemplo antes, mas muitos franqueadores estabelecem não só o método de trabalho, mas metas para o franqueado cumprir. Se ele não cumprir, ele pode ter o seu contrato rescindido. Essa ameaça não faz sentido nenhum, esse comportamento não faz sentido nenhum dentro de um sistema correto e adequado de franquias. A relação de trabalho entre franqueado e franqueador, não. Mas uma relação de franquia que tenha essas características de onerosidade, pessoalidade, especialmente esta subordinação do franqueado, não a uma estrutura de franquia, mas a mandos, obrigações da franqueadora, ela também não é uma relação de franquia. Então ela pode ser questionada e descaracterizada também. Espero ter esclarecido. Caso você precise de ajuda, caso você tenha alguma outra dúvida, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado e até sempre.